Agora, nessa parte da aula, a gente vai entender como que é feita essa avaliação ambiental empresarial, ou seja, né, como que é a estruturação desse modelo de avaliação. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer nessa estruturação é definir o escopo da avaliação. A gente vai ver um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas partes, mas já adianta apresentando para vocês quais são elas, né? Como é que a gente vai estruturar essa avaliação ambiental. Então, a primeira coisa, definir o escopo da avaliação. Depois disso, é necessário levantar quais são as operações empresariais dentro de cada etapa, dentro do escopo que foi definido anteriormente. Em seguida, a próxima etapa é identificar os aspectos e impactos ambientais decorrentes dessa avaliação inicial. E aí, em seguida, deve ser observado o atendimento aos requisitos ambientais legais, aquela questão de verificar o atendimento à legislação ambiental e também dos requisitos legais dentro da própria organização. E, por fim, identificação da utilização de programas e ou de ferramentas da gestão ambiental empresarial. Isso no sentido de a gente conseguir identificar quais são os pontos fortes e as oportunidades de melhoria dentro da empresa, em que ela pode destacar que já existem esses programas de gestão ambiental, por exemplo, de ferramentas de gestão ambiental que já estejam aplicadas na empresa, como também, se caso tiver alguma pendência ambiental, quais seriam essas pendências para ela se transformar em oportunidade de melhoria do sistema de gestão ambiental. Então, partindo para o primeiro passo desse modelo, dessa estruturação, que seria o escopo da gestão ambiental, o escopo da avaliação, ele estabelece os limites e o foco da avaliação. Então, quando eu defino o escopo dessa avaliação, eu estou respondendo a seguinte pergunta: em qual parte da organização que eu vou implementar a minha gestão ambiental, que eu vou implementar o SGA, por exemplo, ou que eu vou aplicar outra ferramenta da gestão ambiental. Vai ser, por exemplo, em toda a organização, vai ser na etapa de produção de um determinado alimento, vai ser apenas o limite físico de alguma determinada atividade, de algum processo industrial, ou vai ser em todo o limite da organização, todo o limite físico da empresa. Então, a partir dessa definição de onde é que eu vou aplicar o sistema de gestão ambiental, é que eu vou conseguir entender e identificar os aspectos ambientais, bem como os impactos ambientais que estão ali presentes naquele espaço, presentes naquele escopo. Também vai ser necessário identificar nesse escopo da avaliação quais são os locais adjacentes ou próximos, onde e quando for aplicável conseguir identificar isso. Um exemplo claro dessa forma de locais próximos é se eu tenho uma indústria que gera ruídos. Então, esses ruídos eles vão ultrapassar, muitas vezes, o limite físico da organização, da empresa. Então, eu vou ter também que controlar o meu aspecto ambiental da geração de ruído na área externa, ou na área próxima a esse limite físico territorial da empresa. E aí, tanto os limites físicos como também limites organizacionais precisarão ser definidos, claramente definidos nessa definição do escopo. Se for o limite organizacional, por exemplo, incluindo o relacionamento com os fornecedores, com as empresas que consomem o seu produto, tudo isso também vai precisar ser incorporado nessa definição do escopo, onde eu vou aplicar essa avaliação ambiental. Se eu estiver, por exemplo, trabalhando no escopo da minha gestão ambiental, na parte lá da geração dos resíduos sólidos dentro da produção da padaria, e esses resíduos orgânicos da padaria forem destinados a alguma cooperativa, alguma associação que faz o uso desse resíduo orgânico para transformar em adubo, por exemplo, essa prestadora de serviço, essa consumidora desses resíduos orgânicos também vai precisar ser incluída no escopo da minha avaliação ambiental. O segundo passo, então, é a identificação das operações e dos aspectos e impactos ambientais, incluindo aqui, no caso, o segundo e terceiro passo daquela estruturação que eu mostrei anteriormente. E eu trouxe como exemplo, para poder identificar melhor essas operações, os aspectos e impactos ambientais, ainda o exemplo de uma panificadora. Então, imagine a panificadora produzindo salgados, bolos, tortas, inclusive também o pão, o próprio pão. Como que a gente vai conseguir definir essas etapas, essas operações? Inicialmente é necessário definir qual é o escopo. Então, já vamos definir aqui juntos que o escopo da minha avaliação ambiental vai ser apenas a fabricação dos pães, certo?
Então, primeira coisa, definir o escopo. Estou excluindo na minha avaliação ambiental a produção dos bolos e salgados ou de outros produtos que são vendidos, que são produzidos, comercializados dentro dessa panificadora. Meu escopo, meu foco da avaliação é apenas a fabricação do pão. Muito bem, depois de definir esse escopo, que eu consegui identificar essa fabricação do pão, eu vou identificar quais são as operações, ou seja, né, quais são todas as fases do processo de fabricação desse pão, e a partir dessas operações eu vou conseguir definir, por exemplo, primeira coisa para produzir o pão, é necessário separar e fazer a pesagem dos ingredientes. Depois que eu separo e peso os ingredientes, ele vai para a etapa de mistura. Em seguida, o pão vai para a etapa de desenvolvimento do cilindro, para se misturar melhor todos os ingredientes. Depois, né, dessa massa toda, ela é dividida. Vão ter, né, vários pedaços menores, vários pães de tamanho padrão, convencional. Depois da etapa de divisão, o pão vai ser modelado, vai se tornar naquela forma do pão francês. Depois da parte de fermentação, né, a massa vai começar a crescer. Depois da massa crescer, né, que fermentou, vai para o forno. E aí no forno, depois disso, depois de assado, o pão vai ser distribuído para o atendimento, vai ser comercializado. E essa fase, então, eu consegui identificar quais são as operações que estão envolvidas dentro da fabricação do pão. Em seguida, eu vou identificar os aspectos ambientais dentro desse processo. Então, eu vou olhar aqui para essas atividades, essas operações, e vou precisar enxergar quais são os aspectos ambientais que estão envolvidos, que podem estar envolvidos nessas etapas de operação da fabricação desse produto, dentro do escopo da avaliação ambiental, que é a fabricação dos pães. E aí, né, quais aspectos ambientais, então, vão ser decorrentes dessa avaliação ambiental aqui que a gente começou a fazer? Identificando as operações, quais são as fases do processo de fabricação, como é que eu vou conseguir identificar os aspectos ambientais? A gente pode partir do princípio de algumas perguntas orientadoras que vão nos facilitar identificar esses aspectos ambientais. Pode ser o caso, né, de colocar aí como pergunta, sugestão, quais são os resíduos, os efluentes e as emissões que são óbvias associadas ao seu processo produtivo? Se, por exemplo, lá no corte do pão, a gente vai ter um resíduo orgânico, né, de resíduo sólido orgânico decorrente dessa etapa do corte, da divisão, para a gente ter vários pães diferentes. Ou ainda, podemos ter como uma pergunta, né, norteadora, de quais processos ou operações vêm esses resíduos, efluentes e emissões? A partir daquelas operações que a gente identificou anteriormente, quais delas, cada operação, onde que vai ter a geração desses resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. Quais resíduos, efluentes e emissões são classificados como perigosos e quais não são perigosos? Se é um resíduo, se é um efluente, por exemplo, perigoso, ele vai precisar ter um tratamento antes de ser lançado para o meio ambiente, antes de ter sua disposição final. E essa diferença entre perigoso e não me dá esse norteamento de qual ação eu devo tomar. E ainda pode ter outras perguntas norteadoras, como por exemplo, que matérias-primas são levadas para as correntes de resíduos, efluentes e emissões? Você tem custos com tratamento e disposição de resíduos, efluentes e emissões? Quais são? Ainda, né? Onde são usadas as maiores quantidades de matérias-primas? Materiais auxiliares, água e energia. Ou seja, qual o foco maior de consumo do recurso natural que merece uma maior atenção, porque a partir daí eu consigo identificar quais são os impactos ambientais significativos. E também uma sugestão de pergunta norteadora é onde estão seus pontos de descarga de emissões, efluentes e resíduos sólidos? Para onde que vai o resíduo gerado na empresa? Para onde que vai o esgoto gerado? Tem uma ética específica dentro da própria indústria, da empresa? O resíduo sólido é encaminhado para a limpeza pública? Ou é feita a separação e venda, comercialização desses resíduos? Existe emissão atmosférica, é necessário utilizar filtro nas chaminés da fábrica para controlar, para mitigar os impactos ambientais da emissão atmosférica? Tudo isso são perguntas norteadoras que vão ajudar nessa avaliação ambiental e na identificação dos aspectos ambientais dentro de cada etapa de produção. Então, naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, das etapas de produção do pão, a gente vai ter, né, separação e pesagem dos ingredientes com a primeira etapa
primeira operação, mistura, desenvolvimento no cilindro, divisão, modelagem, fermentação, forneamento e distribuição. Aqui do lado esquerdo vão estar os aspectos ambientais de entrada, por exemplo, consumo de matéria-prima, né, dos ingredientes, consumo de água e energia, consumo de óleo, né, que está envolvido aqui também nesses ingredientes. E aí, para cada uma dessas etapas, eu consigo identificar quais são esses aspectos ambientais de entrada. E da mesma forma para a saída, né, o que a gente vai ter como geração de efluentes, de emissões de resíduos sólidos, em cada etapa. Aqui, por exemplo, a separação e pesagem dos ingredientes. A gente vai ter como saída um saco de ráfia, embalagem de plástico dos alimentos, balde de plástico das margarinas, por exemplo, efluente líquido aqui da lavagem da batedeira, resíduos sólidos orgânicos dessa parte de desenvolvimento do cilindro, geração de calor aqui na etapa de forneamento, né, transformar o pão cru no pão pronto. São aspectos ambientais que estão associados a cada uma dessas operações, geração de efluentes líquidos de maneira geral, geração de resíduos sólidos, geração de calor, que a gente consegue identificar a partir da visualização de cada etapa, de cada operação, dentro do escopo da minha avaliação ambiental. Então, em resumo, a partir das informações coletadas, é possível ordenar essas operações, também incluindo aqui os aspectos ambientais de entrada e os aspectos ambientais de saída, né? Suas entradas, operações e saídas. Aí vem a outra etapa, que seria o atendimento aos requisitos legais e utilização de programas e ferramentas de gestão ambiental. Nessa fase, a gente vai verificar se existem leis, normas, resoluções legais que são aplicadas à organização para cada um daqueles aspectos ambientais que foram identificados anteriormente, tanto a nível de legislação federal, como legislação estadual e legislação municipal. Vai ser necessário atender e obedecer o que está disposto nas nossas leis. E aí vai ser necessário verificar, né? A organização atende esses requisitos legais que são aplicáveis à minha organização? Como é que a gente pode pensar nessa forma, né? Se atende ou não? Exemplo, né? Tem licença ambiental? Se a licença ambiental está vigente, está válida, né? Ainda. Se tem licença ambiental, foi incorporada alguma condicionante na licença ambiental? As condicionantes estão sendo atendidas? Então, essas são perguntas também norteadoras para saber identificar se os requisitos legais estão sendo atendidos ou não, desde essa fase da avaliação ambiental inicial na empresa. E aí, por último, né, a organização utiliza programas e ou ferramentas de sistema de gestão ambiental. Por exemplo, né, existe uma ET na empresa, na indústria, existe algum programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, existe programa de eficiência energética. São perguntas que a gente vai conseguir identificar e fazer esse diagnóstico organizacional empresarial, esse diagnóstico, essa avaliação ambiental empresarial, para a gente conseguir, a partir disso, direcionar para onde que a gente vai aplicar o sistema de gestão ambiental dentro da empresa. E aqui eu trouxe apenas um exemplo dos requisitos legais de legislação ambiental aplicável para alguns aspectos ambientais, de água, resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas de ruídos e com base no licenciamento ambiental, tanto a nível federal como também a nível estadual, aqui para o Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem a Política Estadual do Meio Ambiente, que é a Lei 272 de 2004, já comentei com vocês anteriormente, para que a empresa consiga controlar os seus aspectos ambientais e obedecer o que está disposto na legislação estadual e, da mesma forma, na legislação federal. Bem, então, encerrada essa fase de identificação dos aspectos ambientais, dos impactos ambientais, de atendimento à legislação ambiental aplicável, a gente vai para a próxima etapa e finalizando essa avaliação ambiental empresarial, que é a definição de oportunidades de melhoria. É identificar, por exemplo, quais são os pontos fortes e os pontos que precisam ser melhorados dentro da organização para que haja sempre a melhoria contínua. Então, ainda no exemplo da planificadora, pode ser identificado, por exemplo, como ponto forte o controle do uso da água, dos materiais para evitar desperdícios. Então, ter o controle na etapa de fabricação dos pães para evitar o desperdício de matéria-prima e a maior geração de resíduos sólidos, bem como a utilização de fornos elétricos, por exemplo, que não vão gerar partículas para a atmosfera. Então, não vai precisar ter um filtro para mitigar, para controlar a poluição atmosférica decorrente do forno a lenha, por exemplo. A gente vai ter já um forno elétrico para minimizar essa geração de partículas para a atmosfera.
são exemplos de pontos fortes que vão ser diagnosticados e vão ser observados a partir dessa avaliação ambiental. E ainda como oportunidades de melhoria, a gente pode conseguir identificar, que geralmente é o que mais acontece, é da empresa não atender a legislação ambiental com relação ao licenciamento no órgão ambiental municipal. Então, oportunidade de melhoria. Se tem pendência no órgão ambiental municipal, é se conseguir implementar as licenças ambientais, ou ter o alvará do Corpo de Bombeiros, ter o alvará da Vigilância Sanitária. São exemplos de pendências ambientais dessa parte de legislação ambiental que vão ser identificadas na avaliação e vão ser oportunidades de melhoria. Bem como a gente também pode citar a implementação de programas de gerenciamento de resíduos sólidos dentro da própria corporação. Se for feita a coleta seletiva, por exemplo, a empresa pode, depois de separar os resíduos, fazer a venda, a comercialização dos resíduos recicláveis para a cooperativa, também adquirindo um certo lucro a partir dessa avaliação ambiental, dessa identificação dos pontos de melhoria. E aí vocês devem ouvir a palavra do mestre Yoda. Uma empresa ela nunca vai estar pronta. Sempre vai ser necessário haver melhoria contínua. Então, a empresa ela deve sempre buscar melhoria contínua, né? Ser empresa que identifica as oportunidades de melhoria, e essa melhoria deve ser contínua durante todo o processo de implementação do SGA, desde a fase de planejamento da empresa até a fase de desativação da empresa. Deve-se sempre pensar nessa oportunidade de melhoria, de desenvolver a avaliação ambiental para que a gente tenha a redução ou a mitigação dos impactos ambientais decorrentes da operação da empresa. E aí, pessoal, eu vou colocar para vocês, para auxiliar, um modelo de checklist que pode auxiliar nessa avaliação ambiental empresarial, quais são os aspectos que devem ser identificados dentro dessa avaliação para facilitar a identificação desde a fase do escopo da avaliação ambiental até a fase da identificação de melhoria contínua, né, dos pontos fortes da empresa, para que vocês consigam visualizar os aspectos ambientais que podem estar envolvidos dentro de uma organização. Então, não deixe lá de conferir o material de aula no SIGA A, e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchauzinho, bons estudos!